Bom, vamos lá. Esse vídeo aqui é sobre os jogadores que precisam e os que não fazem diferença, os que precisam estar e os que não fazem diferença para a gente vencer essa Champions League ou pelo menos ser competitivo, né? Eu acredito no Real Madrid, porque desde a temporada 21-22 a gente veio desacreditado naquela temporada. Quem sabe depois foi só história, mas enfim, vamos pro vídeo. Como vocês estão vendo aqui, ó, sem esses não existe Champions, tá? Eu vou colocar na ordem também dos jogadores aqui, que eles são na ordem em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, sem o Courtois não existe Champions pra gente. Não tem como. O Courtois já se provou, há até um debate que depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Se o Courtois ou pelo menos está entre os melhores goleiros de todos os tempos, para mim está. Mas enfim, falando desse vídeo, o Courtois em primeiro lugar, tá? Sem Courtois esquece, tem jeito. Segundo, Vinícius Júnior. Não tem como. Vinícius Júnior é provado que os números de Champions dele são muito bons. Ele vem salvando o Real Madrid, fazendo os gols na ausência do Mbappé. Então, ele gera muito perigo de gol. Quando ele não faz o gol, ele cria as jogadas. Ele é a válvula de escape pela ponta esquerda. Ele é o dono da ponta esquerda. Não tem como, sem o Vinícius Júnior, não existe Champions. Tem que estar na equipe. Outro aqui, Kylian Mbappé, tá? Ele é o jogador que tem praticamente quase 50% dos gols do Real Madrid. Ele é o homem-gol. Não está disponível agora. Mas quando eu pego isso aqui, eu coloco até o final, tá? Tem que participar pelo menos de 3 jogos, tá? Tem que estar na Champions ali, pelo menos uns 3 jogos. Pode estar no início, no meio ou no final. Tem que estar esses jogadores, tá? Então o Kylian Mbappé, sem ele, na minha visão também, não existe Champions pro Real Madrid, tá? Esse homem aqui, quando precisa empurrar pro gol, não tem igual, tá? Não tem igual. Ele empurra pro gol, que é uma beleza. E o outro aqui é o senhor Federico Valverde, né? O Fede Valverde. Sem ele, ele é o motor do time do meio campo. Sem esse cara aqui, esquece, tá? Esquece. Sem o Valverde, não tem Champions. Eu acredito que seria até assim, tá? Nessa ordem, né? Courtois, Vinícius Júnior, Valverde e Mbappé, tá? Sem esses 4 aqui. Se esses 4 não tiver no time titular, esquece. A gente não vai conseguir Champions. Bom, agora tem que ser titular. Tem que ser titular. Já começando pelo Tchouaméni, tá? Esse cara tem que ser titular do Real Madrid. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Ele tem que ser, porque sem ele não tem como, tá? Outro que tem que ser titular é o Rüdiger, né? O Rüdiger é o nosso zagueirão. Se tivesse o Militão disponível, seria o Militão aqui também, mas enfim, o Militão na verdade entraria na primeira lista aqui, né? Sem esse não existe Champions, mas como ele está se recuperando, volta só em abril, então nem vou colocar ele aqui. E o Tchouaméni, todos sabem, né, que ele vem melhorando muito. Eu sou um crítico, era um crítico dele, mas a minha opinião muda conforme o jogador muda, né? Se o cara joga bem, a minha opinião muda. Se ele tá uma lástima, a minha opinião também muda, tá? Então é isso. O Tchouaméni não tem como, ele é um jogadoraço no meio-campo, rouba muita bola, ganha muita dividida, tá em todo lugar. Ele é um cara que, sem a bola, é especialista na posição, tá? Então, Tchouaméni tem que ser titular. Outro, ao meu ver, que tem que ser titular é o Arda Güler, tá? Mesmo com a volta deste cara aqui, tá? Do Bellingham, na minha visão, o Bellingham não ganha a posição do Arda Güler, tá? O Arda Güler, eu percebo algo que talvez alguns não estejam percebendo, não estejam falando, mas o Arda Güler consegue ocupar espaços sem a bola muito bem, tá?
Ele praticamente, depois do Tchouaméni, ele é o cara que ocupa espaços muito bem. Esse cara, sem a bola, ele faz um trabalho fenomenal, tá? Ele ocupa muitos espaços, preenche espaços abertos, o que dificulta o adversário conseguir tocar uma bola mais livremente ali por um parceiro deles. Outro aqui que tem que ser titular é o senhor Dinhausen, tá? Na minha visão, ao lado formando a dupla de zaga com o Rudiger. Ou senão o senhor Alaba, né? Porque às vezes o Dinhausen está machucado. Na minha visão seria Rudiger e Dinhausen, mas caso o Dinhausen não esteja, o Hausen não esteja disponível, o Alaba tem que estar disponível, tá? Tem que ser titular. Outro tem que ser titular aqui é o senhor Carreiras, né? Uma bela contratação do início de temporada, na qual o Xabi Alonso ainda tinha pedido. Então é um lateral muito bom. Eu acho que ele defende bem, mas o problema dele é quando ele se manda demais. E aí a gente tem um problema de gerenciamento na equipe, né? Na qual o Arbeloa não manda muito, né? Então devia segurar um pouco mais ele, mas eu acho que ele defende bem quando ele não sobe muito, mas atacando ele vai muito bem também, tá? Outro aqui que tem que ser titular é o Trent, né? Não pode faltar esse cara aqui. O Trent, na minha visão, ele tem que ser titular do Real Madrid, tá? Tá muito bem na lateral direita. Não tenho o que falar dele. Todos sabem que ele não vai muito bem defendendo. Eu acho que o Carreiras é até melhor do que ele. Mas atacando, ele é melhor que o Carreiras e ele ataca muito bem, né? Quebra muitas linhas com o seu passe. Então, o Trent tem que ser titular. É titular, mas tem que elevar o nível. Camavinga, tá? Eu acredito que o Camavinga, ele é aquele 880, né? No mesmo jogo, às vezes ele faz umas cagadas e, sei lá, passa 10 minutos depois ele consegue roubar uma bola que poderia gerar um gol contra o Real Madrid ou fazer um lançamento muito bom a favor do Real Madrid, né? Ele precisa ter mais regularidade, né? Tem que elevar o nível, como está escrito aqui, o Camavinga. Bom, aqui agora entra para mudar o jogo. Eu coloco o Rodrigo, tá? Podem falar o que quiser, mas o Rodrigo em Champions League, quando ele entra ou quando ele é titular, ele muda o jogo, tá? E eu acredito que só ele pode mudar o jogo. Não tem outro jogador de frente. Eu não acredito no Mastantuano, no Gonzalo, no Brahim, no Ceballos, enfim, qualquer outro jogador para mudar o jogo. Se a gente precisar virar um jogo, esse cara que pode ajudar a gente é o Rodrigo, tá? Sem ele, esquece, que a gente não tem a menor chance, tá? Outro aqui que talvez poderia mudar o jogo é o Thiago Pittar, tá? Ah, mas com base em que você tá falando isso? Com base no que o Arbeloa acredita, só isso, tá? Eu não vi muito ele jogar, pelo que eu vi, gosto dele pelo que falam e pelo pouco que eu vi, mas eu acredito que seja o segundo só pro Rodrigo não ficar sozinho aqui, porque de fato ele é um jovem muito promissor pelo que dizem, né? Pelo que o Arbeloa acreditava muito nele, desde quando o Xabi Alonso ainda estava no time principal, e o Arbeloa era técnico dele no Real Madrid Castilha, tá? Tirando esses dois aqui, eu não acredito que mais ninguém possa entrar para mudar o jogo. Não muda o destino do jogo. Mastantuano, esquece. Tem gente que fala dele ainda. Gente, eu não vejo futebol no Mastantuano. Vocês viram nesse último jogo contra o Benfica? Ele erra demais. Esse cara aqui, eu não acho que ele possa mudar o destino do jogo, tá? Muito verde ainda. Na minha visão, o Real Madrid teria que emprestar ele, tá? Por uma ou talvez 2 temporadas, assim como fez com muitos jogadores, para ver se ele melhora, tá? Outro aqui que eu achava que sim, mas agora eu já acho que não. Como eu disse, eu mudo conforme o cara vem jogando. É o Gonzalo, tá? Eu acho que ele não muda o destino do jogo, tá? O Gonzalo, infelizmente, tá me decepcionando. Eu acho que aquela atuação dele contra o Betis me empolgou, na qual ele fez aquele hat-trick, né? Com 2 golaços, né? 2 golaços contra o Betis. Mas
Nos últimos jogos, ele vem mostrando, na minha visão, que não é um jogador pronto para o Real Madrid, tá? Principalmente nesse último jogo contra o Benfica, eu acho que ele deveria procurar mais a bola. Se a bola não chegar em você, parceiro, você não joga. Então, você tem que procurar mais, tá? Brahim, esquece. Nunca vi nada nele, não muda o destino do jogo para a Champions League. Se a gente quiser ter Champions, esquece, ele é um cara que tem que ficar no banco. Colocar ele ali é só se alguém se machucar e colocar para não ficar com 10, praticamente, entendeu? Todos eles, na verdade, aqui. Ceballos, outro também que eu não vejo nada, 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 nada. Não tem que falar do Ceballos, nada. Poupa tempo aqui. Mendy é um bom lateral, tá? É um bom lateral, mas ele não muda o destino do jogo, não é um cara para você colocar ali, nossa, vai mudar, essa peça aqui vai se encaixar e vai mudar. Não acredito, né? Assim como o Fran Garcia também, não acredito. Lateral esquerdo também, é só para compor, segurar um resultado, tiver faltando um tempo para descansar os jogadores titulares, tá? Não vejo nada nele. Outro aqui também, eu deixei o Mendy aqui, tem 2 Mendy, que burrice a minha, né? Eu não tinha visto. Outro aqui também é o Sr. Carvajal, né? Carvajal também não muda o destino do jogo. Na minha visão, é um cara que não tem como, né? Não muda o estilo do jogo, o destino do jogo. Ele é um lateral já cansado, velho, birrento, reclamão, que quando exige jogar, mas quando entra não tá entregando, tá? Então, Carvajal, você não é mais que o Trend, tá? Nem defendendo e muito menos passando a bola, você não é mais que o Trent Arnold, tá? Então esquece. Bom, sobre esses que sobraram aqui, burrice a minha, né? Deixar 2 Mendy, né? Então por isso que ele tá aqui, não faz sentido colocar ele para cá. Os que sobraram, eles não entram na equipe, né? O Asensio, esquece. Não acho que ele seja melhor que o Alaba, tá? Não acho que ele seja melhor que o Hausen. Não acho que ele seja melhor que o Rudiger. Não acho que ele seja melhor que o Militão, tá? Vou até colocar ele pra cá. Sobre o Bellingham e o Militão, voltam só em abril, né? E quando de abril? A gente não sabe se é no início de abril, se é no meio de abril, se é no fim de abril. Seria uma imprudência do treineiro, do técnico, colocar eles, né? Então, para mim, estão fora dessa Champions aqui. Seria muito difícil eles se recuperarem até lá. Até abril, talvez já esteja na semifinal, né, da Champions. E aí seria uma imprudência colocar eles vindo de lesão por parado praticamente 2 meses para fazer parte da equipe num jogo importante, né? Então, não faz o menor sentido na minha visão. Bom, é isso, pessoal. O que vocês acharam da lista? Essa é a minha lista conforme os nomes aqui para essa Champions League, tá? Se a gente quiser vencer essa Champions, ou se você quiser ser mais modesto, a gente quiser lutar por essa Champions, essa é a minha lista. Deixa aqui o que vocês acham nos comentários e Hala Madrid.